Os alquimistas antigos buscavam transformar chumbo em ouro, pesquisando diversas substâncias. Será que eles sabiam que havia uma força muito mais poderosa que o ouro escondida dentro dos átomos? Em comparação com essa força, o ouro, embora valioso, não passa de um simples metal. Olá a todos! Hoje vamos falar sobre como, graças à força escondida nos átomos, surgiu e evoluiu a arma letal mais poderosa do que qualquer coisa que a humanidade já tenha concebido. Pessoal, aqui é o Pipa. Então vamos começar! A primeira bomba nuclear. Em 1938, os físicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann estavam tentando descobrir elementos mais pesados que o urânio, chamados de elementos transurânicos, bombardeando urânio com nêutrons. A conclusão que os pesquisadores chegaram com esse experimento foi que, ao bombardear o urânio com nêutrons, o núcleo do átomo de urânio se quebrava e se dividia em elementos mais leves. Assim, foi descoberto o processo de fissão nuclear, que libera uma grande quantidade de energia. E então, o chamado Projeto Urânio, o Programa de Desenvolvimento de Armas Nucleares da Alemanha, foi iniciado. Quase ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, o chamado Comitê do Urânio começou suas atividades, evoluindo 3 anos depois para o famoso Projeto Manhattan. A equipe que trabalhou no desenvolvimento da primeira bomba nuclear incluía nomes renomados como Niels Bohr, Enrico Fermi, Richard Feynman e John von Neumann, entre outros, e claro, não Cillian Murphy, mas Robert Oppenheimer, que é conhecido por todos hoje em dia. Como resultado desse desenvolvimento, foi realizado o primeiro teste nuclear do mundo, conhecido como Experiência Trinity, detonando a bomba de plutônio, Gadget. Em 16 de julho de 1945, uma nuvem de cogumelo de fogo com 12 metros de altura subiu acima do campo de testes de Alamogordo e sua luz pôde ser vista a 290 quilômetros de distância do ponto da explosão. Os cientistas não podiam prever o que aconteceria ao detonarem a primeira bomba de plutônio do mundo. Nem mesmo a potência da explosão foi corretamente estimada. Oppenheimer estimou a explosão em 300 toneladas de TNT, mas o valor registrado pelos instrumentos foi de 21 quilotons em equivalente de TNT. Com essa explosão, as montanhas próximas foram iluminadas como se fosse dia. No local da explosão, formou-se uma cratera de 80 metros de diâmetro e em um raio de 300 metros, o calor era tão intenso que a areia se fundiu, formando-se em um vidro radioativo chamado trinita. Entre as pessoas que observaram as chamas se espalhando pelo céu, algumas dançaram e riram, enquanto outras ficaram paralisadas de choque. O mundo nunca mais será o mesmo, disse Oppenheimer. E ele estava certo. A primeira explosão subaquática. No final da Segunda Guerra Mundial, dos Estados Unidos eram o único país a possuir armas nucleares, já tendo tanto a bomba de plutônio quanto a mais simples, mas menos eficaz, bomba de urânio. Em 1946 foi realizada a primeira série de testes nucleares contínuos do mundo, sob o codinome Operação Crossroads. No primeiro teste, chamado Able, sob os olhares de jornalistas de vários países, o exército americano lançou a bomba de plutônio, Gilda, sobre um grupo de navios. Esta bomba tinha uma potência de 23 quilotons e estava decorada com um retrato da estrela de Hollywood Rita Hayworth. Por causa dessa bela bomba, 2 navios afundaram imediatamente, seguidos por mais 3. O segundo teste da Operação Crossroads foi o teste Becker. Este foi o primeiro teste subaquático do mundo, com uma bomba de plutônio detonada a uma profundidade de 27 metros. A aparência dessa explosão foi muito diferente de tudo o que as pessoas já tinham visto. Em vez de uma nuvem de cogumelo de fogo, uma bola de fogo e vapor subiu no ar, transformando-se em uma nuvem que parecia uma couve-flor feita de respingos de água. Foi um espetáculo impressionante. A primeira bomba nuclear produzida em massa. Nos primeiros testes nucleares, os Estados Unidos usaram uma bomba chamada Mark III, que era praticamente montada manualmente. Cada peça era montada manualmente sob condições rigorosamente controladas e apenas especialistas altamente qualificados trabalhavam nessa montagem.
Por isso, o desenvolvimento de uma bomba de produção em massa se tornou o próximo estágio de evolução, resultando na Mark IV. Essa bomba era fácil de fabricar e também fácil de usar em combate. A Mark IV foi implementada em 1949 e os Estados Unidos produziram um total de cerca de 550 bombas nucleares com potências variando de 1 a 31 quilotons. O primeiro teste nuclear da União Soviética. Os Estados Unidos acreditavam que poderiam manter sua hegemonia como a única potência nuclear por algum tempo, mas a União Soviética já havia estabelecido uma rede de espiões nucleares. Durante o Projeto Manhattan, obtendo informações valiosas sobre testes nucleares. Por isso, a União Soviética conseguiu surpreender bastante os Estados Unidos. 4 anos após o teste Trinity, em 29 de agosto de 1949, a União Soviética detonou sua primeira bomba nuclear do país, RDS-1, com uma potência de 20 quilotons. Embora a União Soviética ainda não tivesse meios de transporte, esse evento deu início à corrida armamentista e levou ao desenvolvimento de novos tipos de armas nucleares. Operação Greenhouse. O objetivo contínuo na evolução das armas nucleares era maximizar o poder de destruição enquanto se reduzia a massa da bomba e a quantidade de material físsil. Assim, os Estados Unidos começaram a testar novas bombas e a Operação Greenhouse representou um passo importante nesse processo. Durante essa operação, foram realizados 4 testes no atol de Wenatchee, no Pacífico, em 1951. Em 8 de maio foi realizado o teste da bomba George, com potência nuclear de 225 quilotons, que se tornou o protótipo para a arma termonuclear que surgiria um ano depois. Essa bomba utilizava pequenas quantidades de trídio e deutério, que serviam como uma fonte poderosa de nêutrons rápidos para a fissão do urânio, mas não desencadeavam um mecanismo de fusão nuclear. Por isso, esse teste é considerado a primeira explosão nuclear de uma bomba nuclear aprimorada. O teste Item foi o primeiro a usar uma detonação em múltiplos estágios. A potência da explosão foi de apenas 45,5 quilotons, mas era o dobro da potência de uma bomba de urânio de estágio único semelhante. A primeira bomba do Reino Unido. O Reino Unido contribuiu significativamente para o desenvolvimento do Projeto Manhattan, mas só obteve sua própria bomba atômica em 3 de dezembro de 1952, durante a Operação Hurricane. Com isso, o Reino Unido se tornou o terceiro país a possuir armas nucleares. Essa bomba atômica, com uma potência de 25 quilotons, foi detonada nas ilhas Montebello, no oeste da Austrália. A primeira bomba termonuclear. Depois de estabelecer a base com a Operação Greenhouse, os Estados Unidos retornaram ao atol de Wenatchee em 1º de novembro de 1952 para testar uma verdadeira bomba monstruosa. Esse monstro era a primeira bomba termonuclear, a Ivy Mike. Na verdade, ainda não era uma bomba como imaginamos, mas sim um dispositivo experimental que pesava quase 74 toneladas e possuía um sistema criogênico especial. Após a detonação dessa bomba enorme, a ilha de Elugelab desapareceu sem deixar vestígios, literalmente evaporando. Ivy Mike tinha uma potência de 10 megatons, superando em muito os limites das bombas nucleares anteriores. Esse sucesso se deveu a uma nova estrutura que complementava o processo de fissão com o processo de fusão nuclear. Para comparação, durante a mesma Operação Ivy, os Estados Unidos detonaram a bomba King, que era a mais poderosa de um único estágio na época, mas sua potência nuclear era de apenas 500 quilotons, 1/20 da potência de Ivy Mike. Armas termonucleares. Assim, as armas termonucleares se tornaram um padrão do design de bombas. Em 1953, a União Soviética detonou sua primeira bomba termonuclear, a RDS-6, que era uma bomba de estágio único com uma potência de apenas 400 quilotons. Como o rendimento teórico de tais bombas era inferior a 1 megaton, algo diferente era necessário. Então, em 1º de março de 1954, os Estados Unidos realizaram o teste Castro Bravo no atol de Bikini, detonando uma bomba termonuclear de 2 estágios. Em vez de trítio líquido e deutério, essa bomba usava deutereto de lítio sólido. Sua potência surpreendeu a todos os que estavam por perto. O rendimento nuclear foi de 15 megatons, 2,5 vezes mais forte do que o calculado previamente.
Este foi o teste com a explosão mais potente na história dos Estados Unidos. No entanto, a explosão nuclear mais poderosa do mundo foi a Tsar Bomba, lançada pela União Soviética de um avião em 1961. Esta bomba termonuclear monstruosa teve um rendimento de 58,6 megatons e o flash da explosão foi observado a 1.000 quilômetros do ponto de detonação. A primeira bomba no espaço. Em comparação com a Tsar Bomba, a pequena Starfish Prime, com apenas 1,44 megatons, não era tão impressionante. No entanto, essa bomba foi a primeira a ser detonada em 400 km de altitude, ou seja, fora da atmosfera terrestre, marcando um novo estágio na evolução. Esse teste foi realizado pelos Estados Unidos em 1961 e teve efeitos tão potentes que a 1.500 km do ponto de explosão, dispositivos eletrônicos e postes de iluminação falharam, e 1/3 dos satélites em órbita baixa ficaram inoperantes. Não acha que seria melhor não realizar mais testes desse tipo? Caso contrário, podemos perder muitas coisas interessantes que preparamos para vocês, e até mesmo o YouTube pode desaparecer. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe um like e compartilhe nas redes sociais. Então, até a próxima. Tchau!